meus amigos do ITECRE, Instituto de Ensino Teológico e Ciências da Religião. Esta noite vamos estar na nossa aula do curso, do nosso seminário, mestrado, Direito e Religião. Tá? Você, aluno que tem a sua apostila, tá? Direito e Religião, você pode estar acompanhando aí da sua casa, onde você estiver, o nosso vídeo aula. Estivemos aqui ainda no mês de dezembro passado, falando sobre este tema, que é muito importante, muito profundo, direito e religião, onde surge essa simbiose desse tema tão atual. Né? Nós estivemos falando sobre as crenças antigas e o direito, e vamos continuar dando introdução sobre o surgimento do direito e a sua ambiguidade junto com o que vem a ser a religião na história da religião. Amados, convido vocês para fazermos uma oração e vamos estar assim, dando início à nossa aula. Santo e soberano Deus, nós te agradecendo pela oportunidade de nessa data estarmos, Senhor, mais uma vez, fazendo esta live sobre este tema, Senhor, direito e religião. Que o Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, dando-nos unção, graça, desde já nos perdoa, seja por pensamento, palavra, obras, qualquer pecado que havemos cometido. Senhor, dá-nos, Senhor, aleluia, o conhecimento, dá-nos, Senhor, a direção. O Teu Espírito Santo nos conduz em tudo. Também eu te peço a Tua bênção sobre os nossos telespectadores, sobre os nossos alunos e sobre todos que fazem parte da instituição ITECRE Teologia. Deus Santo, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Queridos, na apostila, na página 7, nós vamos estar dando continuidade quando falávamos sobre o direito na lei romana. Tá? A história nos mostra a deusa romana, dentro da cultura romana, a deusa romana que personificava a justiça era Justitia, né? Justiça ou Justitia. Então, a deusa ela deveria estar de pé durante a exposição do direito, que é o jus, enquanto o fiel seria o que era a lingueta da balança indicadora, né, de equilíbrio, deveria estar no meio. Então, completamente na vertical, que é o direito directum. Aí tem aquela imagem da deusa segurando a balança, né, e o fiel é o que equilibra. Então, na lei romana, a escrita mais antiga, conhecida como leis, né? A lei das 12 tábuas. E encontra-se nesta escrita descrições sobre ritos religiosos. Né? No Egito Antigo, a deusa Mate era também considerada a deusa da justiça e da verdade. E os magistrados egípcios eram considerados sacerdotes. Os gregos tinham na deusa Têmis, a guardiã dos juramentos dos homens e da lei, sendo que era costumeiro invocá-la nos julgamentos perante os magistrados. Então, veja vocês, quando falamos até mesmo em ciências sociais aplicadas, o direito e a religião têm uma origem comum. Tá? Como nós vemos e já vimos, no direito romano, o sacerdote é que tinha funções de magistrado.
e jurisdicional, né? Então o sacerdote, ele tanto exercia o sacerdócio, ele tinha funções de magistrado e jurisdicionais. Por exemplo, citando os romanos, naquelas roupas, né, aquelas vestimentas que faziam parte da indumentária dos sacerdotes romanos, elas também eram a mesma indumentária, similar à dos magistrados, né? Esses tinham aquela indumentária igual, né? Que era diferente dos políticos, do Senado. E também palavras de juramento, né? As palavras de juramento, elas eram tanto proferidas no sistema religioso, como também eram proferidas nas jurisprudências do direito. Jurava-se pela deusa indicada ali, né, sobre pena de, numa vida futura, né, no pós-vida, ele ser perturbado, ser condenado. Então, nós vemos que em Roma, ainda falando de Roma, vamos estar adiantando um pouco, surge essa questão do direito com mais, como que a gente pode dizer, sistematização. Tá? Na antiguidade, o cidadão romano, ele possuía, por exemplo, direitos políticos, ele podia votar, ocupar cargos, podia exercer várias funções que quem não era cidadão não tinha esse direito, né? O cidadão romano era diferenciado de qualquer povo que eles viessem a conquistar, que faziam parte do império, mas não eram romanos. Havia uma distinção, como nós falamos na aula passada, sobre quem era cidadão romano e quem não era cidadão romano. Mas quem era cidadão romano tinha esses direitos políticos e sociais, poder votar, voto e participação, direito de estar nas assembleias, né? Direito de contrair matrimônio legal, direito de comércio, de participação em atos, cultos públicos, direitos legais, judiciais. Então havia toda uma sistematização de direito em Roma, né? Na cultura e civilização romana. Quando eu falava aqui sobre o direito de cidadão, eu citava o caso, por exemplo, do apóstolo Paulo, né? Porque a cidadania romana, ela não significava uma igualdade total. Havia distinções de classe e gênero, né? Com mulheres e escravos excluídos de direitos políticos, por exemplo, e com restrições no direito privado. Quando eu falava um cidadão romano que ele não era, ele não morava em Roma, ele era hebreu, no caso do apóstolo Paulo, mas ele tinha direito romano por nascimento. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 28, quando Paulo afirma ser romano de nascimento. Isso indica que ele herdou esse status do seu pai, que era um judeu, e provavelmente adquiriu cidadania romana. E privilégios, por exemplo, como cidadão romano, Paulo ele tinha direitos como não ser crucificado, não ser decapitado, né? Aliás, ele tinha o direito de não ser crucificado. Ele foi até decapitado em vez disso. E o direito também de apelar para o imperador, uma vez que ele estava ali numa circunstância na qual as pessoas queriam matá-lo, ele apelou para ir até César. E ele foi levado para César. Né? Então, ele tinha essa dupla identidade. Ele era um judeu da tribo de Benjamim, mas também um cidadão romano, o que ajudou a navegar e preparar e pregar também em diferentes culturas, né? E outras jurisdições dentro do vasto Império Romano. A importância missionária, sua cidadania romana, ela foi crucial para a propagação do cristianismo, pois lhe deu acesso, né, propensão que um judeu comum não teria, permitindo transformar o movimento em algo de alcance mundial, que era o movimento ali da pregação
do Evangelho. Então, nós falamos aí sobre a questão do direito na lei romana. Na página 8, nós vamos ver o decálogo hebreu. No decálogo hebreu, entre os hebreus, Moisés, ele teria recebido, né, os 10 mandamentos de Deus, Javé ou Jeová, no Monte Sinai. O decálogo não é apenas um elemento de deveres religiosos ou morais, mas também é de preceitos jurídicos. Chamado por Carlos Masters em suas obras de Constituição do Povo de Deus, os 10 mandamentos ou decálogo é o nome dado ao conjunto de leis que, segundo a Bíblia, foi originalmente escritos por Deus em tábuas de pedra e entregues ao profeta Moisés. Nós encontramos primeiramente os 10 mandamentos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 17, e é repetido novamente no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 a 21. Decálogo é uma palavra de origem grega, que significa 10 palavras ou 10 leis. Essas palavras, elas resumem a lei que teria sido dada a Deus e por Deus, né, ao povo de Israel, por meio de Moisés. O número exato de decretos registrados no Antigo Testamento não é especificado na Bíblia. A Bíblia ela não fornece uma contagem numérica de decretos, da mesma forma que lista de leis ou mandamentos. No entanto, existem conceitos relacionados que são enumerados, né? Por exemplo, 613 mandamentos mitzvot, né? A tradição judaica sustenta que a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, contém 613 mandamentos específicos, 248 positivos e 365 negativos. É importante notar que a própria Bíblia, ela não especifica esse número, mas sim o Talmud, né? E a literatura rabínica medieval. Os 10 mandamentos. As 10 leis morais fundamentais dadas a Moisés no Monte Sinai são um conjunto distinto e central de ordens divinas, né? Decretos como planos eternos, né? Na teologia, decretos de Deus, referem-se aos seus planos e propósitos eternos e imutáveis, soberanos, que abrangem a história, a criação, a salvação, e não a um número finito de ordens legais registradas no livro. A Bíblia raramente usa o termo decreto divino para se referir a esses planos eternos, mas sim a propósitos pré-determinados que se manifestam ao longo da história. Portanto, não há um número único e universalmente aceito de decretos divinos registrados no Antigo Testamento, no sentido de uma lista contável, além dos mandamentos específicos. Na página 9, vamos para o tópico: o monopólio do conhecimento jurídico pela religião, né? O direito se achava mergulhado na religião e a classe sacerdotal, ela possuía o monopólio do conhecimento jurídico, né? O Carl Smith, ele diz assim, né? Um grande escritor de direito: todos os conceitos significativos da moderna teoria do Estado são conceitos teológicos secularizados. Então, eu vou ler novamente o que diz esse grande jurista, Carl Schmitt. Ele disse: todos os conceitos significativos da moderna teoria do Estado são conceitos teológicos secularizados, né? Queridos, o nosso direito contemporâneo, ele tem essa razão dessa secularização de conceitos teológicos. Ele recebe muito
da herança e também da lógica do pensamento filosófico judaico-cristão e da tradição cristã. Né? E nós vemos que lá, na Revolução Francesa, começa esse protagonismo do conceito do Estado de Direito. Né? O Estado contemporâneo realmente assume muitas características, né? Podemos dizer, teológicas. Franklin Ferreira, ele tem um livro chamado Contra a Idolatria do Estado. Dá-se aí a se entender esse conceito de que o Estado, ele tem, né, esses conceitos teológicos de forma secularizada. Vamos para o próximo tópico, falando um pouco sobre direito canônico. Sobre direito canônico. Quando nós falamos sobre a área do direito e religião, para falar e explicar essa questão de como a sociedade ela foi abarcada por esse magistrado religioso, é a questão do Império Romano, que dominante sobre toda a civilização contemporânea, no seu contexto histórico, com a conversão do imperador Constantino, ele decretou que todo o império se tornasse cristão. Então, essa metodologia de política de Constantino, que foi uma metodologia política, ela já entrou mexendo e influenciando todas as formas de religião que coexistiam, né, naquele contexto histórico. De forma que os povos alcançados pelo Império Romano e dominados por ele se tornavam, né, também influenciados pela igreja que postulava naquela época que é a igreja romana, né, que vinha do movimento histórico a partir dos apóstolos, né, e fundaram ali, em Roma foi fundada uma igreja e com a conversão do imperador se tornou poderosíssimo. Então, Estado e religião, eles se ajuntaram. Só vemos na história a dissolução dessa situação de igreja e Estado se separando lá no contexto histórico da Revolução Francesa. Mas o que vem a ser o direito canônico? O termo direito canônico ou direito canônico do grego, um grego antigo, cânon ou régua, denomina o conjunto de regulamentos promulgados por uma autoridade eclesiástica para o governo de uma organização ou igreja, né, cristã e seus membros. Com esse termo também envolvendo os regimentos responsáveis pela operação interna das igrejas católica, ortodoxa, oriental, ortodoxa bizantina e da comunhão anglicana. Embora tal terminologia seja compartilhada com um cânone, né? Cânon, sendo originalmente uma regra adotada por um sínodo, a forma em que as leis são interpretadas, legisladas e aplicadas varia no contexto de cada denominação. As diferentes cânones promulgados ao longo do tempo formaram a base do que irá se tornar o direito canônico nas diferentes tradições, né? As escolas teológicas, ou as escolas teológicas de direito, para esse modelo de escola, as leis verdadeiras são as leis de Deus, tá? Aquelas que foram criadas por Deus, sendo eternas e imutáveis. Isso
dentro do direito canônico. Diferente da escola justnaturalista ou escola do direito natural, onde a lei verdadeira é aquela que se origina na natureza humana. Na escola teológica, a fonte dos direitos seriam os preceitos religiosos como uma expressão da vontade divina. A escola teológica surgiu na antiguidade, na Idade Média, onde o cristianismo tinha papel importante na cultura ocidental. Nessa escola merecem destaque Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que em tese diziam que existe uma diferença entre as leis divinas e as leis humanas, né? Por exemplo, que nas leis divinas estão as leis perfeitas, né? Porque são ensinadas por Deus. Já as leis humanas, criadas pelos homens para viver em sociedade, e que uma lei humana, para ser minimamente justa, ela deveria refletir de uma certa forma as leis de Deus. E sob influência da Igreja Católica, as discussões filosóficas da Idade Média se concentravam em questões religiosas, né? Por exemplo, tivemos nesse contexto histórico o Tribunal da Santa Inquisição. Com o passar dos séculos, o direito foi gradativamente se separando da religião, mas os fatores religiosos ainda exercem influência no nosso ordenamento jurídico. O Brasil é declarado um Estado laico, por exemplo. Isso significa que não tem uma religião oficial, ou seja, não é católico ou protestante, etc. Mas é evidente a influência das religiões na política nacional. Dado na aula de epistemologia passada, nós estivemos falando sobre como a teologia da libertação fundou o Partido dos Trabalhadores e também fundou o Foro de São Paulo, normalmente um precedente político bem registrado historicamente. O que nós dizemos que no direito nós temos, dentro do que se diz das ciências sociais aplicadas, como eu já disse, instrumentos que são responsáveis pela harmonia da vida social, ou seja, podemos chamar de normas éticas, que são, né, moral, a moral é uma norma ética, religião também é uma norma ética, direito é uma norma ética e regras de trato social também são uma norma ética. Então, a moral, religião, o direito e regras de trato social, que são normas éticas, são instrumentos responsáveis pela harmonia da vida social, né? O mundo ético. As normas éticas, elas não envolvem apenas um juízo de valor sobre os comportamentos humanos, mas elas culminam na escolha de uma diretriz considerada obrigatória numa coletividade, né? Que é uma obrigação comum em respeitar aquela lei, em respeitar aquele direito, né? Que é observado pela justiça predominante ali do magistrado, do juiz, né? Que vai observar o cumprimento por essa coletividade dessa lei, né? E nessas questões de juízo, nós temos um juízo que é chamado juízo de realidade e outro juízo que é chamado de juízo de valor. Por exemplo, se eu falo S é P, né? Isso é um juízo de realidade. Eu estou falando S é P, juízo de realidade. Agora, se eu digo S deve
deve ser P, isso já é um juízo de valor. A religião, pelo seu conjunto de princípios e de valores, ela contribui para a harmonização da vida social. Para alcançar, por exemplo, a divindade, é preciso respeitar os valores morais de direito, né? Por exemplo, transgredir uma norma religiosa é condenável, é pecado. E as regras de trato social, elas têm função de amortecedoras, né, do convívio social. Regras de cortesia, bom dia, boa tarde, boa noite, regras de etiqueta, né, à mesa, comportamentos de etiqueta, protocolos que se respeitam aquele protocolo, cerimoniais, né, bons modos, linguagem e educação. Elas têm função de amortecer no convívio social a correlação entre os indivíduos dessa coletividade. Amém? Então vamos observar o horário, e o nosso horário está corrido e nós vamos ter que acelerar um pouco. Quero complementar, falando rapidamente, do direito e moral, né? A questão, dentro da religião e direito, nós temos o direito vendo a partir do moral, isso vem direto da religião, né? Que é uma moral religiosa. Nós temos alguns exemplos que eu queria dar, mas falando sobre da lei moral de Deus, mas eu vou ser breve. Quando nós falamos precedentes morais divinos, vamos ler a moral religiosa, a moral de Deus. Levítico, o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, vamos falar sobre a lei moral de Deus. Diz assim, Levítico 19, 18. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então está aqui em Levítico, capítulo 19, versículo 18, a lei moral de Deus. Amar o seu próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, amar o seu próximo como a si mesmo, você não vai cometer nenhuma injustiça contra ele. Você vai agir direito e não vai incorrer na falta, no desrespeito ao direito do seu próximo. Vamos ler ainda em Deuteronômio 6, versículo 5. Deuteronômio 6, versículo 5 diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Então, você veja, Levítico advertindo, ame o seu próximo como a si mesmo. Deuteronômio, ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma. Aí nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37, Jesus respondendo e dizendo assim: qual o mandamento de todas as leis? Qual o mandamento mais importante? Deixa eu ler aqui um trecho. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com suas respostas, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialistas na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então você pode juntar todo
todo o conceito dos decretos divinos, seus princípios conceituados, eles resumem-se à experiência, à prática, à vivência desses mandamentos que Cristo estabelece, que ele sintetiza, né, no amar o Senhor Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Vivendo isso, fazendo isso, você estará cumprindo toda a lei, porque não há como fazer isso e ser descumpridor da lei. Amando a Deus, temendo a Deus, respeitando a palavra de Deus, né, os mandamentos morais de Deus, e amando o seu próximo, praticando esse mandamento na ação de convívio com o seu próximo, como se ele fosse você mesmo. Agindo assim, estaria cumprindo todos os mandamentos. É isso que Cristo estava ensinando e explicando o que é viver a lei moral de Deus, né? Vamos na nossa área de filosofia, falando sobre direito moral. O que vem a ser essa ideia? Moral e direito. A moral, ela é preocupada com a noção de bem, né? Tudo aquilo que se promove, ou que promove o homem de uma forma integral, né? na sua integralidade, de forma integral e integrada, ou seja, tanto na forma intrínseca do homem, como também onde o homem se insere, se adapta, onde ele se integra, né? Então, a moral autônoma é noção de bem particular a cada consciência. Essa é a questão integral. A moral autônoma, a noção de bem particular a cada consciência. E a moral social, que é a integrada, a moral social é a noção de bem de uma sociedade em determinada época, né? Orienta a conduta dos indivíduos. Por exemplo, poderíamos dar um exemplo dessa moral integrada biblicamente na igreja de Corinto, quando o apóstolo Paulo intervém ali na questão da cultura da população local. Quando houve ali a pregação do evangelho, eles ficaram defronte de uma nova moral, que era a moral de Cristo, a moral evangélica, a moral cristã. E eles tinham determinados costumes que o apóstolo Paulo teve que pedir para que, por exemplo, mulheres que viviam e se convertiam ao evangelho ali em Corinto, passassem a usar o véu, em virtude de um costume que era imoral das mulheres de determinado grupo religioso de Corinto, que descobriam suas cabeças e eram consideradas mulheres imorais. E a igreja exigiu que houvesse essa condição para alcançar um nível mais adequado para a verdade moral do Evangelho. E outras práticas ali que ele também corrigiu, né? Moral social. Religião e direito. A ideia, né, da teoria do mínimo ético. Essa ideia do mínimo ético, ela diz, né, que a ideia é que o direito está no campo moral. Então, o direito, né, segundo a ideia do mínimo ético, o direito está dentro do campo moral. Essa é uma teoria, que é a ideia do mínimo ético, onde o direito está inserido dentro do campo moral. Mas nem tudo que pertence à moral pertence ao direito. Nem tudo que está na área moral, né, ela está na área do direito. Tem a segunda teoria, que é a teoria de Kelsen, que a moral é uma coisa e o direito é outra. São coisas totalmente separadas. Nós não vamos nos aprofundar, mas depois temos na bibliografia aí alguma literatura que você pode estar pesquisando mais profundamente. Mas são essas três teorias sobre moral e direito. A teoria de Kelsen, a moral ela é uma coisa e o direito é outra, são coisas totalmente separadas.
que tem a teoria dos círculos secantes, que essa é a teoria mais aceita, né? É a mais aceita, a teoria dos círculos secantes, que é um círculo compreendendo, como se fosse uma aliança fechada, uma corrente, um círculo com outro círculo, que significa o quê? Que eles se coadunam, tanto a moral como o direito, né? Por exemplo, mas você observa que há direitos que eles são imorais. É direito, mas é considerado imoral. E vice-versa. Tem determinadas coisas que é moralmente aceito, mas não é juridicamente aceito. Não é direito. Isso é a teoria dos círculos secantes. Também nós vamos ter um tempo agora de se aprofundar. Uma coisa do direito religioso, vamos estar abordando na próxima aula, por exemplo, falar sobre o crime contra o sentimento religioso, que é um artigo, né? Artigo de direito. O artigo 208 significa o quê? Crime contra o sentimento religioso. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir cerimônia ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. A pena é detenção de 1 mês a 1 ano, mais multa. E o parágrafo único se há emprego de violência, a pena é aumentada em 1/3. Isso é o crime contra o sentimento religioso, artigo 208 do nosso Código Penal. Próxima aula vamos estar aprofundando esse assunto e complementando essa matéria de direito e religião. Peço desculpas por até não termos aprofundado nos temas em particular que abordamos aqui, em virtude do tempo. Nosso tempo é bem curto e até extrapolamos alguns minutos. Que Deus abençoe você, aluno, você, meu querido ouvinte que está acompanhando essa aula, e fique conosco. Próxima quarta-feira, próxima quarta-feira já estaremos aqui no dia 7, gravando a próxima aula, e dia 14 vamos estar complementando uma próxima matéria. Amém? Deus os bendiga, abençoe a sua alma e fique na paz do Senhor Jesus.